Hoje eu vou te ajudar a lidar com pessoas grosseiras e difíceis. Mas antes, já curte aqui embaixo e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês e te ajudar a lidar com pessoas difíceis e grosseiras. Em algum momento da vida a gente vai se deparar com pessoas difíceis, lidar com pessoas que são mais grossas, mais rudes também é difícil. Muitas pessoas se sentem maiores que os outros, então são pessoas que são muito difíceis de lidar. Infelizmente tem pessoas que a gente não consegue se afastar 100%, mas eu tô aqui para te ajudar e te dar algumas dicas a fim de você conseguir lidar de uma forma mais amena e de não pegar para você o que não é seu. Então, como que a gente pode lidar com pessoas difíceis? A primeira coisa que eu quero deixar aqui claro para vocês é que o comportamento do outro fala mais sobre o outro do que sobre você. A gente tende sempre a pegar o comportamento do outro como se fosse algo nosso. Então, quando o outro nos ataca, quando o outro fala mal da gente, quando o outro nos xinga ou reclama de alguma coisa, na maioria das vezes tá falando do outro, tá falando de insatisfações desse outro, tá falando de coisas negativas desse outro, da visão de mundo desse outro. Então não pegue para você. O que é seu, o que é do outro é do outro. E ele agir dessa maneira não diz respeito a quem você é, diz respeito a quem ele é. Muitas pessoas que têm esse comportamento mais difícil colocam a culpa no outro. Então, inclusive, tem vídeo sobre culpa aqui no canal. A hora que acabar esse, você corre lá pra assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas elas tendem a colocar isso. Ai, a culpa foi sua, eu agi assim porque você fez isso. E não pegue pra você a responsabilidade. Então, isso fala muito mais da pessoa do que de você mesmo. Então, o primeiro ponto é esse. Entenda que o comportamento do outro fala mais do outro do que de você. Quem nunca foi numa fila de caixa ou que algum atendente foi grosseiro e tudo mais, aquilo não fala sobre quem a gente é, fala sobre quem a pessoa é. Às vezes é um momento de vida dela, algo que ela tá passando, que ela não consegue lidar, não que justifica te tratar dessa maneira, mas lembrando sempre que fala do outro. A segunda coisa que eu quero colocar aqui, o segundo ponto importante, é reconhecer os seus limites e aprender a dar limites. Às vezes a gente tem a tendência de deixar com que o outro faça o que quer da nossa vida, que fale o que quer, que vomite o que deseja. E como eu falei, por mais que é do outro, a gente entende, mas não quer dizer que a gente tenha que aceitar. Então aprenda a dar limites, reconheça os seus limites e não precisa agir da mesma maneira, não precisa ser da mesma forma, porque senão você se iguala àquela pessoa e às vezes você age até se culpando depois diante de uma forma que você não gostaria de ter agido. Então não precisa agir da mesma maneira, né? Não é olho por olho, dente por dente, mas você pode devolver a sua maneira, mas devolver é importantíssimo. Olha, peraí, me desculpa, mas aqui não. Dessa maneira não é certo, isso aqui não foi o correto, de você se impor de alguma forma. Se outro vai entender, se vai compreender e vai aceitar, aí já fala do outro. Mas você precisa devolver e dar limites. Em terceiro lugar, um ponto que eu acho que talvez seja o mais difícil é tentar ter empatia pelo outro. Como eu falei, a gente não sabe o que o outro tá passando, a gente não sabe o porquê desse comportamento, a gente não sabe o porquê da grosseria, a gente não sabe o que tem lá atrás no passado dessa pessoa que a fez ser assim. Eu sempre uso o exemplo do filme Malévola, que a gente vê ela como uma super vilã, mas quando vê ela no filme, tudo que ela passou, tudo que ela viveu e o que tornou ela daquela maneira, a gente começa a compreender melhor ela e às vezes até tem um pouco de peninha dela. Mas é um pouco disso, da gente ter um pouco de empatia pelo outro, entender que talvez ele não esteja num momento bom. Como eu falei, não justifica ele agir dessa maneira, grosseira e ríspida e tudo mais, ainda mais com você que talvez nem tem nada a ver com o assunto, mas a gente tendo um pouco de empatia, fica mais fácil também da gente devolver o que é do outro pro outro. Fica com a sua verdade, eu fico com a minha e vida que segue. Tentar ter empatia nesses momentos é fundamental até para você não se descontrolar e você não perder a sua razão ali naquele momento. Outra dica importantíssima, não leve para o lado pessoal. A gente tende a levar sempre para o lado pessoal, a pegar para si como se fosse um ataque a nós mesmos, mas não, como eu falei, isso fala mais do outro do que de você, então não leve para o lado pessoal.
tente sempre manter ali naquela situação o que é de fato ali que está acontecendo e resolver daquela maneira. E como eu falei, nada justifica esse comportamento e não quer dizer que você entendendo você tenha que aceitar. Eu te entendo, mas isso eu não aceito, isso não é da minha alçada, enfim, de você também ter essas limitações. E por fim, se a situação apertar, se você vê que está indo para um caminho muito difícil, não hesite em pedir ajuda, seja de um conselheiro, seja de alguém que você confia, seja de um supervisor, enfim, não precisa dar conta disso sozinho, então peça ajuda se for necessária, nem que for para alguém que esteja ali do lado, algum desconhecido, talvez numa situação em que não tem ninguém ali que você possa contar, mas peça ajuda sempre. E também uma coisa que eu queria deixar aqui claro é que a gente não tem o controle sobre o comportamento do outro. A gente tem controle sobre o que a gente faz com esse comportamento do outro. Então tenha sempre isso em mente. Não deixe com que o outro tome o poder e te tire também da sua essência, dos seus valores, do que você acredita. Então não deixe com que esse outro tenha um poder muito grande sobre você, de você se diminuir em determinada situação. E se possível, se afaste de pessoas assim. Eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre é possível, mas o quanto a gente puder também de se afastar. Talvez oferecer uma ajuda dentro das suas possibilidades também, ou diante do que você entende que essa pessoa está passando e talvez precise de ajuda, mas o outro precisa querer ajuda para ser ajudado. Então, se for necessário, se tiver ao seu alcance dentro dos seus limites, ofereça ajuda. Caso contrário, o afastamento, se possível, talvez seja a melhor das soluções. Entenda que você deve ser a sua prioridade e é isso. O outro entra onde cabe e onde dá. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Comenta aqui embaixo também se vocês têm mais dicas de como lidar com pessoas difíceis e grosseiras. Eu vou adorar conversar com vocês. E antes da gente ir embora, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha. Ativa o sininho também, porque assim o YouTube te avisa toda vez que sair vídeo novo no canal. E aí você não perde nenhum vídeo. Me segue também nas outras redes. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e serão muito bem-vindos lá também. E compartilha com os amigos pra gente ajudar mais e mais pessoas e criar uma comunidade cada vez maior e mais unida. Eu fico por aqui hoje, te espero nos comentários. Um beijo e até a próxima! Ah, peraí! Não sai daqui não! Assiste esses vídeos aqui que vocês também vão gostar. Te espero por lá. Até mais!